Fala galera, Laerte Viana na área. Marcos Buchecha viveu um verdadeiro inferno astral nos últimos 15 meses da sua carreira. Em agosto do ano passado ele perdeu a invencibilidade no MMA em uma luta duríssima contra o senegalês Rong Rong, porém até aí ok. Afinal ele ainda é novo na modalidade, tá aprendendo, evoluindo, tropeços vão acontecer no meio do caminho, faz parte da jornada. Ainda assim o cartel bastante positivo, 4 vitórias, 1 derrota, então a expectativa ficou para sabermos como ele reagiria a esse primeiro revés, como ele voltaria. Só que o problema estava exatamente aí, no retorno. Demorou muito mais tempo do que imaginávamos e do que o próprio Buchecha gostaria, porque sem nenhum tipo de explicação, o NFC o colocou na geladeira, não oferecia luta para o cara, o tempo foi passando e ele perdendo tempo, sem poder trabalhar. Inclusive essa é uma reclamação de boa parte dos lutadores da organização asiática. Os caras simplesmente não possuem calendário suficiente para abrigar todos os atletas que possuem no cartel, e aí muitos deles acabam ficando longo tempo inativo, presos no contrato e sem poder trabalhar. Isso naturalmente deixou o Buchecha bastante irritado, chateado com toda essa situação. Eu cheguei a conversar com ele em off no direct do Instagram alguns meses atrás, fui perguntar como é que estava toda essa questão e ele não escondeu o descontentamento, né? Disse que estava desanimado e pensando até mesmo em deixar o MMA caso não fosse resolvido. E convenhamos que é completamente compreensível a revolta, porque o cara tá saudável, querendo lutar, numa idade boa, 34 anos, precisa fazer dinheiro, realmente não dá para parar a própria vida por culpa de terceiros. Pouco depois ele fez uma reclamação pública no seu Instagram, confrontou os patrões e pelo menos teve resultado, né? Porque logo na sequência, adivinha só, deram finalmente uma luta pro cara. Marcos foi escalado pro card do ONE FC que rolou ontem na Tailândia para encarar o perigoso Amir Aliakbari, 14-3 no MMA, bem mais experiente, com passagens no MMA russo e campeão mundial de wrestling, o que na teoria poderia ser um casamento ruim para anular o jiu-jitsu do brasileiro. Amir é um cara experiente, atleta duríssimo, muito forte fisicamente, poderia de fato ser um casamento complicado ali, mas só na teoria, porque na prática o que vimos foi um seminário do Buchecha. Precisou de apenas 90 segundos para aplicar a primeira queda e levar para o solo. Trabalhou por cima durante alguns minutos, enquanto buscava meia guarda, o iraniano, desesperado para sair de baixo, tentou se virar e deu as costas. E aí foi questão de tempo. O as do jiu-jitsu laçou o pescoço e obrigou o rival a dar os 3 tapinhas. Alma lavada, vitória rápida, contundente, nota 10 e o mais importante de tudo, foi a última luta do contrato do Buchecha com o ONE FC. Isso significa que agora ele é um agente livre e está em suas mãos a decisão de escolher o seu futuro. Tem a opção de renovar e continuar no ONE FC? É claro que sim, mas eu poderia apostar dinheiro que isso não vai acontecer. Posso quebrar a cara e daqui a pouco voltar aqui com cara de gol contra e falar, eu estava errado, mas eu duvido que o Buchecha vai se submeter a passar por toda essa situação de novo com o NFC, firmar um novo contrato sabendo que a possibilidade dele ter que reviver todos esses problemas, ficar um tempo inativo, sem luta, ficar preso por lá, eu acho muito difícil que ele vai optar por isso. Para mim ficou bastante claro que ele vai respirar novos ares em 2 situações, uma antes e uma depois da luta. Antes, ele deu uma entrevista à AG Fight e quando meu amigo jornalista Neri Fung perguntou quais eram os planos, ele se limitou a dizer, não quero falar agora, depois da luta eu revelo. E aí depois da luta, quando estava no cage, foi entrevistado, questionado se gostaria de falar alguma coisa para a luta principal que valia o cinturão dos pesados, ele poderia ali criar uma narrativa, falar que estava de olho, que gostaria de enfrentar o campeão, ele se limitou a falar, beleza, tô animado para a luta, mas sem qualquer tipo de desafio. Eu não tenho nenhuma informação a respeito, é apenas um palpite e até mesmo uma torcida. Eu realmente acredito e torço para que em 2025 Marcos Buchecha vista as luvas do UFC. Meus amigos, estamos falando de um dos, se não o maior nome da história do jiu-jitsu. O impacto, o barulho que esse cara faria por lá é muito, muito grande. E quando eu digo em fazer barulho no UFC, eu nem falo no sentido de passar o carro em geral, porque ainda precisamos o ver competindo por lá, sabemos que o nível é outro. Eu falo em questões midiáticas, é um nome muito forte, com certeza vai chamar atenção e desperta curiosidade. Ter uma estrela como o Buchecha por lá vai fazer todo mundo parar para assistir a sua estreia. 34 anos de idade muito boa para a categoria, 5-1 no cartel com todas as vitórias pela via rápida ainda no primeiro round, 1,91 de altura, mais de 2 metros de envergadura, fenômeno do jiu-jitsu, evoluindo, melhorando cada vez mais no MMA, seria um baita pecado se o Buchecha não atuasse na maior organização do mundo. Sem contar que ele chegaria no momento em que a divisão está passando por uma renovação, o UFC está fazendo a limpa, trocando, demitindo, contratando. Só na semana passada 2 nomes foram demitidos e estavam dentro do ranking, eram top 15. Alexander Romanov e o mineiro Rodrigo Zecomeia se enfrentaram no sábado passado e ambos foram cortados, assim como o gigante Robelis de Spine, que chegou com a pompa de ser medalhista olímpico, enganou muita gente, inclusive esse jornalista que vos fala, só que já rodou, perdeu 2 e foi chamado
chamado no RH. Seria também um impacto positivo muito grande para nós, público brasileiro, ter mais um representante na categoria mais pesada do mundo. Já temos Jailton Malhadinho na boca do top 5 e mirando um title shot. O striker Jonathan Diniz, semana que vem pode entrar no top 9 se passar por Marcin Tibura. Marcos Pezão é um veterano da casa e já tá no ranking há um tempo. Tem o jovem Thalisson Chicão, que vai estrear em dezembro e é um baita talento para ficarmos de olho. Bochecha seria um reforço de peso para o time. Isso sem contar que até Renan Problema pode pular o muro e pintar no Ultimate em 2025. Olha só quantas boas opções. É claro que também não podemos descartar a possibilidade do Bochecha assinar com a PFL. Vai ter um calendário fixo em 2025 e a chance de embolsar um prêmio milionário, né, desejado por todos. Seria interessante? Pode acontecer? Claro que sim, mas sinceramente, torço para que não. Então eu deixo aqui 2 pedidos. O primeiro é para que o Dana White pegue o telefone e ligue para o Marcos Bochecha. O segundo é que o Bochecha atenda o telefone e diga sim. Concordam comigo? Está na hora de vermos esse fenômeno do jiu-jitsu no UFC? Estão empolgados com a possibilidade disso acontecer? Tá na hora ou não? Calma aí, ainda tem que se testar mais. Não estão tão curiosos assim. O que vocês pensam a respeito da migração do Bochecha, que agora, repito, é um agente livre poder assinar com o UFC no ano que vem? Gostariam? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, quero saber o que pensam. Não esqueçam de, por favor, deixar o like no vídeo, não custa nada, só clicar no joinha aqui, se inscreva no canal pra gente continuar crescendo. Hoje à noite tem Carlos Prates em ação na luta principal do UFC Vegas, tem a promoção lá na Stake pra você, se apostar em alguém que perdeu na decisão dividida, você recebe a grana de volta. Exatamente isso. É bem simples e todas as outras odds também, o link tá fixado aqui embaixo ou no QR Code que tá aparecendo na tela, lembrando, com responsabilidade, dinheiro de troco, de pinga, 10, 15, 20 reais, coisa desse tipo. E claro, se for maior de 18 anos. Beleza? Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Cobertura completa desse UFC Vegas também. E a semana seguinte vai ser muito cheia de conteúdos. Vocês não vão perder. Fiquem ligados. Tamo junto.